A paz do Senhor Jesus para todos que estão entrando conosco nesta madrugada. Estamos aqui na madrugada com Deus, mais uma vez, nesta live ao vivo do Instagram, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Fiz questão de abrir essa live do Instagram ao vivo, nesta madrugada, para falar um pouquinho de Deus para a sua vida e para o seu coração. Então venha comigo ouvir uma palavra de Deus, anime-se. Escute aí, você que está na sua cama, deitado agora, descansando, um pouco, porque afinal de contas você trabalhou muito, E eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra nessa madrugada para a nossa vida. Vem ouvir uma palavra de Deus. Vem ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração e para a sua vida nessa madrugada. Gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abrir ela comigo nessa madrugada, nesse dia que Deus nos concedeu. Abra a sua Bíblia, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui pela vontade do nosso Deus e pela inspiração do nosso Deus. Amém? Enquanto muitas pessoas estão chegando ainda nessa live, outras estão dormindo, descansando, mas Deus trouxe você exatamente aqui. Só Deus sabe as lutas e as provas e as dificuldades que você tenha passado na sua vida, E nessa madrugada você não conseguiu dormir, você deitou a cabeça no travesseiro e não conseguiu cochilar e nem dormir, está perturbado, está afligido e não consegue dormir, está tendo traumas e transtornos. Deus te trouxe aqui para ouvir a sua palavra mais uma vez. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, Evangelho segundo a qual escreveu Lucas, capítulo de número 11, verso de número 13. Somente o verso de número 13. Prometo hoje não demorar muito. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, verso de número 13, que diz assim a palavra de Deus: Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Glórias a Deus. Repito novamente: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aleluias, por esse texto da palavra de Deus. Eu começo falando sobre esse texto, sobre oração, porque esse texto aqui tem tudo a ver sobre petições do seu povo, petições do povo de Deus. Sabemos muito bem que o povo de Deus pede com fé e com temor, e muitas das vezes esse povo que pede com fé e temor não tem a resposta de Deus. O que está acontecendo? Você está orando de forma errada? Está orando talvez de forma desprovida, despreparada? Vamos descobrir. A palavra de Deus está dizendo: se a vós, que sabe dar boas dádivas para os vossos filhos, imagina o Pai Celestial, que dará para os seus filhos, que Ele ama, que Ele cuida, que Ele protege sobre essa terra. Então Deus dará muitas coisas boas para quem ora, para quem pede, para quem sabe se dedicar ao Senhor na oração da maneira adequada e apropriada para Deus. Nessa madrugada eu falei para Deus: Deus, me dá uma mensagem, uma palavra, quero transmitir para o seu povo. Aí o Senhor me deu uma mensagem. O Senhor me deu a parábola do juiz iníquo, do amigo importuno. Eu olhei para essa parábola de Jesus e comecei a entender a parábola do juiz iníquo e de uma certa viúva que morava na cidade. O juiz não temia Deus e nem respeitava o seu próximo. Sabemos muito bem que esse juiz se achava muito, porque era muito soberba e muito orgulhoso. Mas a viúva que morava naquela cidade era uma viúva pobre e necessitada, pedindo ajuda para quem ainda podia ajudá-la. E ela foi pedir para o juiz. O juiz, que era conhecido por aquela cidade, a viúva foi atrás do juiz e falou: Juiz, você pode julgar minha causa? Você pode resolver o meu problema? O juiz disse: Não posso. Mas depois o juiz voltou atrás e falou: Vou fazer o seguinte, já que eu não temo nem a Deus e nem respeito o próximo, eu vou fazer o seguinte para essa viúva: eu vou atender o pedido dela.
Então era da mesma forma, Deus queria que os discípulos dele orassem, fossem disciplinados para orar cada vez mais. A oração é pedir para Deus, é falar com Deus, é o meu expressar a minha necessidade para Deus. Então eu preciso orar. A oração traz paz ao meu coração, traz alívio para a minha alma. A oração, ela restaura a vida de um ser humano que está em pecado. A oração é maravilhoso quando o ser humano ora para Deus, porque ele expressa o que ele sente, o que ele pensa, o que ele deseja ao seu coração. Então, quando eu oro, eu estou expressando para Deus o que eu quero que o Senhor faça na minha vida, o que eu quero que o Senhor faça na minha casa. Então, todos os meus desejos, os meus sentimentos, os meus pensamentos estão sendo expressados completamente ou aparentemente para Deus. Então, eu preciso expressar a minha fé. Eu preciso expressar as minhas vontades ao Senhor, porque Ele vai me dar resposta. A resposta de Deus pode demorar um tempo, mas ela vai chegar, porque Ele é um Deus que não mente, mas é um Deus verdadeiro para a nossa vida. Então, nessa madrugada, eu quero que você continue orando, continue firme com a sua fé, com a sua coragem, com sua convicção, que você vai receber a resposta do milagre de Deus na sua vida. Quando eu olho para a viúva persistente, ela insistente, batendo naquela porta, pisando na mesma tecla, essa viúva não parou, ela pediu, ela incomodou para que o homem ajudasse ela. Então é da mesma forma, Deus queria que os discípulos dele incomodassem na oração. Mas como eu posso incomodar na oração? É eu ser uma pessoa insistente, uma pessoa persistente. Eu preciso ser esta pessoa para Deus. Eu preciso orar com insistência, porque começar a orar é fácil, mas eu quero ver permanecer até o final orando. É muito difícil. É por isso que é interessante nós observarmos o que? A oração é nós não expressarmos apenas os nossos desejos, o que nós queremos que Deus faz, as nossas petições. Não é apenas isso, não é só apenas ser revestido, nada disso. Oração também inclui nós agradecemos a Deus. Oração também inclui nós pedimos a Deus cada vez mais que Ele nos abençoa, que Ele nos ajuda, que Ele venha nos proteger, nos livrar de todo mal. Agradecer a Deus também é oração. Bendizer o nome do Senhor na nossa vida também é oração. Então, a oração é dividida em várias vezes. Eu preciso orar. Eu preciso orar para que Deus venha me abençoar. Você está entendendo? Para que Deus venha nos abençoar. A oração é muito importante. É muito interessante e fantástico para a vida do ser humano. Quando eu oro, eu consigo ter Deus no meu coração, consigo ter Deus nos meus caminhos, eu consigo ter força e fé e foco para poder caminhar, para poder continuar. Então, eu preciso orar. Os discípulos de Jesus Cristo, eles precisavam orar. A oração fazia eles continuarem com essa alegria que eles tinham pela obra de Deus, com essa alegria que eles tinham por Jesus Cristo, em ser seus seguidores, em ser os seus adoradores. Então, eu preciso orar. A oração, ela inclui também agradecimentos. Quando eu quero agradecer o Senhor, eu expresso o que eu quero fazer para agradecer a Deus, o que eu tenho para oferecer, para agradecer ao meu Deus pela minha resposta. Porque a palavra de Deus está falando para nós algo muito sério. Olha o que ela diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Deus, o seu ser é em amor. Deus é amor. Deus é amor para o ser humano e para o seu povo na terra. Mas quando nós olhamos para as pessoas que sendo maus, os seres humanos sendo maus, né? O ser humano de carne e osso aqui falho, que tem defeitos, sendo maus, né?
Deus sendo amor, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo aos que pedirem a Deus, o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo. Quanto Deus dará mais o Espírito Santo para a nossa vida? Ou seja, Deus está falando das bênçãos, das vitórias, das respostas que você espera, que você aguarda na sua vida. Então é muito interessante nós observarmos o que Deus é fiel na nossa vida. Deus é fiel com aquele que ora, Deus é fiel com aquele que pede pelo milagre, Deus é fiel com aquele que suplica pelo seu nome, menciona o seu nome na oração ou no clamor. Deus é fiel para nos abençoar. Então, se você hoje nessa madrugada está talvez depressivo, está talvez aí, entrando numa contenda, numa briga, vamos dizer assim, numa briga, numa divisão muito espiritual na sua vida. Se você está passando por isso nessa madrugada, eu quero te dizer, a oração é falar com Deus, é se comunicar com Deus, é expressar o que eu sinto, o que Deus vai ver, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo que Deus faça na minha vida. Então, quando eu falo com Deus, eu estou falando com Deus que conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, quero que você entenda que nessa madrugada, Deus quer operar na sua vida, Deus quer fazer a operação na sua casa e na sua família. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir à noite, na madrugada, tem sonhos, pesadelos, traumas, transtornos mentais. Está aí, meu filho, com a sua mente inquieta, sua mente está perturbada, você não tem como dormir. A mente perturbada, ninguém dorme. Com a mente inquieta, ninguém dorme. Só pensando em coisas, só imaginando coisas, só colocando coisas na sua mente e nos seus pensamentos, você não vai dormir. Então o que é preciso eu fazer? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, porque se eu orar ao Senhor, Deus é fiel para me abençoar. Eu não posso dizer que você vai ser abençoado se você não orar, se você não clamar ao Senhor, seu Deus. É preciso eu orar ou clamar ao Senhor, meu Deus, para que eu seja plenamente abençoado pelas mãos do meu Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, entendemos o quê? Entendemos o quê? Deus, o seu ser é amor. Quanto mais Deus dará para os seus filhos, porque Deus ama os seus filhos, ama quem ora, ama quem pede, quem sabe pedir com fé e com temor ao Senhor, que significa respeito a Deus. Então, nessa madrugada, alivia o seu coração, tira essa perturbação na sua mente, tira essa contenda na sua vida e na sua família. Ore ao Senhor, peça para Deus te aliviar, para Deus te tranquilizar nessa noite. Porque eu creio que Deus tem uma obra linda na sua vida. Continue sendo persistente, meu filho, na oração. Deus nos dará a resposta. A resposta de Deus é essa resposta. É uma resposta que pode demorar, mas ela vai vir, ela vai chegar na nossa vida. Então é muito interessante nós agradecermos a Deus, porque Ele entrega o que nós pedimos a Ele. Deus tem o prazer e a alegria e completamente a satisfação de abençoar os seus filhos. Um Deus que tem a alegria, o amor, a compaixão de te abençoar toda a sua casa, a sua família, a sua vida. Esse Deus nos ama.
Ele quer o nosso bem, quer o seu bem, quer o bem desse povo. Mas o povo precisa olhar para Deus, olhar para a sua palavra, olhar para o Espírito do Senhor Jesus. Então é muito interessante nós observarmos o quê? Deus em seu ser, Ele é amor. Ele ama incondicionalmente. Eu quero dizer que a parábola é isso. A parábola do juiz iníquo, falando sobre a certa viúva, é isso. Mas a parábola do amigo importuno, também falando sobre Deus e falando sobre os pais, sobre o povo de Deus. Que muitas das vezes o povo de Deus são maus. São pessoas ignorantes, intolerantes, né? Pessoas desprezíveis, pessoas cheias de maldades, crueldades. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para um Deus que ama verdadeiramente. Ele ama honestamente o ser humano. Deus não mente quando Ele fala que ama você. Deus não mente quando Ele fala, pede que eu vou te dar o que você pedir. Mas pede com sabedoria, pede com fé, expressa a tua fé para Deus. Expressa o que você precisa nessa madrugada para Deus. Você precisa de um milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Deus vai fazer o milagre. Confia no poder de Deus, na palavra do seu Deus. Eu quero dizer que Deus tem o prazer de ver você feliz, de ver você alegre, dando pulos de felicidades para cima. Por quê? Porque você é filho de Deus. Deus não gosta de ver ninguém triste, ninguém sofrendo, ninguém vivendo uma vida que não tem alegria, que não aprendeu a amar, não aprendeu sobre o amor de Deus. Deus não tem esse prazer de ver o ser humano sofrendo dessa maneira. O que Deus faz? Deus te deu uma oportunidade, mas eu preciso fazer um certo esforço. Eu preciso fazer uma certa força, uma certa atitude para orar ao Senhor. E assim Deus vai ser fiel comigo, porque eu fui fiel com Deus. Eu ofereci o que Deus pediu para que eu oferecesse, a minha fé. Eu ofereci a minha fé para Deus, e Deus, por intermédio da minha fé, vai me abençoar. Vai me dar as vitórias que eu tanto preciso. Vai entrar na minha família e vai fazer uma obra linda, muito bela, muito maravilhosa, muito prodigiosa. Então nessa madrugada Deus quer despertar a sua fé, despertar você na oração, despertar a fé que há no seu coração. Deus é um ser que ama o ser humano. Ele está aqui hoje. Creia no Senhor Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra de Deus para o seu coração. Evangelho segundo de Lucas, capítulo de número 11, verso de número 13. Glórias a Deus. Eu gostaria de orar agora nessa madrugada por todos que estão nos acompanhando nesse exato momento, nos assistindo mais uma vez. A irmã Ivone Martins esteve conosco aí. Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa live do Instagram ao vivo. E estou fazendo essa live porque Deus tocou meu coração para fazer. Estou aqui fazendo. Amém? Eu quero orar por você agora. Você que está perturbado, tribulado, afligido, desanimado, triste, não tem paz, não tem alívio, não tem a presença de Deus na sua vida e no seu coração. Quero orar por você agora. Levante suas mãos, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor, aqui está o seu filho e a sua filha, Pai. Que não tenha, meu Deus querido, paz e nem alívio e nem a sua presença na vida deles, Pai. Deus, arranca a tribulação, arranque o ódio, arranque o desejo de vingança, arranque, Senhor, meu Deus, as contendas, ó Deus, as divisões, as perturbações, os sofrimentos, as dores,
Que o Senhor, meu Deus, venha proteger eles, guardar eles, meu Pai, de todo mal. E mais uma vez, Senhor, abençoa o seu povo, abençoa os seus filhos, porque eles vieram aqui, Senhor, em busca de uma mudança na vida deles. Em busca, Senhor, de um socorro, de uma ajuda de Ti, Senhor, nessa noite, nessa madrugada. Nessa madrugada, Senhor, o Senhor vem operando sobre pessoas que estão, meu Deus, com a sua mente perturbada, com a sua família, Senhor, destruída, com o seu lar e sua morada, Senhor, acabada, Senhor. Nessa madrugada, venha reedificar a vida desta pessoa. Venha mudar os sonhos, os caminhos, os projetos, as promessas, as direções da vida desta pessoa. Venha, Senhor, meu Deus, libertá-los, curá-los, transformá-los e salvá-los para a honra e glória do seu nome. Deus, o Senhor é amor, Pai. O Senhor é amor, mas com aqueles que expressam a sua fé. Então, Deus, que ele reconheça, que ela reconheça que o Senhor quer abençoá-lo, quer abençoá-la, mas ele precisa demonstrar a sua fé para ti, ó Deus. Que ela demonstre, que ele demonstre a sua fé. E o Senhor derrame das bênçãos que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe você agora nessa madrugada. Muito obrigado pela sua presença, nos ouvindo e nos assistindo. Deus te abençoe nessa madrugada. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite para você. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.